Perdoe de antemão, princesa, qualquer coisa. Atribua a mim, óbvio, é bem sincero isso, qualquer falha de filtragem, embora eu saiba que ela está presente nos acompanhando, como você sabe também. Então, nós escolhemos Luciane, lembrando que a origem do seu nome é Lux. Recentemente, ela diz, tivemos a oportunidade de interagir com uma jovem com nome semelhante ao seu, no consulado brasileiro em Hartford, e falamos, olha, seu nome vem do latim lux, é de luz, porque então Luciane nesses dias se sentia o contrário de lux, se sentia obscurecida. Mas obscurecida, primeiro ela vai falar generalidades, atenção, para depois entrar em especificidades. Obscurecida na conexão, ela fala que está falando por ela e por Mateus Anacleto, que também está interagindo no momento. Embora eu a perceba mais do que ele, eu o sinto e a vejo mais. Eu a sinto e a vejo, e ele eu o sinto sem o ver, que não é importante no momento. A obscuridade nas atividades oracionais, devocionais, obscuridade por se sentir com o coração como se estivesse com um amor por Arthur murcho e se sentir incomodada com isso, cadê aquele acesso aos sentimentos, daquele arrobo maternal, daquele enternecimento que se costuma atribuir aos corações das mães, imbuídos dos sentimentos de quase santificados, e você se sentia cobrada. Ela está já explicando, pelo estereótipo da mãe sofrendo no paraíso, a mãe dando de tudo de si a seus filhos e filhas. E também é obscurecida nas funções cognitivas, como se você estivesse intelectualmente embaralhada e você queria estudar e trabalhar e ia trava e não conseguia nada fazer. Entretanto, a despeito desse período mais difícil, nos últimos 2-3 dias aproximadamente, para lhe facilitar a rememoração, você começou a retomar em pensamento projetos antigos, novas ideias. E lhe veio aquela motivação adicional para viver a interação com Arthur, seu filhinho, como que a celebrar a felicidade de ser mãe, a gratidão de ser mãe. E aí então as preces não estavam tão boas, mas não é que andaram melhorando, e nesse mesmo período espocaram de novo as funções mediúnicas e você começou a ter contatos mais ostensivos com Terry, que estavam como que estivessem bloqueados há um bom tempo, e nesses dias não é que Terry andou aparecendo, tanto que quando Wagner falou com você, segundo o capto, Benjamin quer falar com você hoje, você pensou de si para consigo, é porque Terry voltou a falar comigo certamente. Lu, até agora tá indo tudo bem, princesa? Perfeito. Eu estou prosseguindo o que é que ela quer dizer. Nesses dias, e há mais tempo antes, nesses dias você teve essa acentuação. Desculpe, Lu, quando eu fechar um pouco os olhos, princesa, mas eu estou com você, estou com você e com ele, só fechando para poder me concentrar quando eu estou vendo dificuldade. E nesses dias você percebeu mais Terry, e aí então, a descanso falar do que vinha antes, ela disse, aí voltou Terry. Mas voltou daquele jeito que já aconteceu em outro tempo, mas que há um bom tempo aconteceu no passado, mas há um bom tempo não ocorre. Aí veio o Terry, aí você vinha falando inglês, aí daqui a pouco português, aí depois inglês de novo, aí depois português, aí depois inglês, mas afinal de contas eu vou me decidir por um idioma ou não. Isso é confusão mediúnica, eu estou misturando meu inconsciente com a comunicação, não é lá, isso deve ser um sinal de que não é teórico, eu devo ser alertada para isso.
E ela disse que qual o problema se você tem os dois idiomas? E se você pode captar por uma matriz linguística ou por outra matriz, um canal de comunicação diferente. Não tem importância que eles se troquem, se permutem, fiquem em paz. Mas o que vinha um pouco antes era a preocupação do quanto você está sendo também. Isso já vinha antes e que você sentiu uma amenizada nesses 2-3 dias, que pareceu que você estava recebendo um bálsamo para todos os conflitos serem arrefecidos. Mas você viu um pouco antes, eu não estou boa filha, meu Deus, eu deveria ser mais compreensiva com isso, aquilo, das diferenças de personalidade entre mim e minha mãe, e de repente nesses dias você... Não é que eu estou fazendo o que eu posso, nós somos realmente muito diferentes. E o conflito se diluiu, quase como se você nem se lembrasse dele, como se ele tivesse deixado de existir. Também tá tudo certo isso, Lu? Sim. Pronto, princesa. Pronto, que bom. Graças a Deus. Graças a Deus, eu quero dizer que não estou falhando a filtragem. Não é nada de errado. Amigos, eu só estranho que outros médiuns às vezes não façam isso. O correto é a gente perguntar, porque a gente está no meio, né? Pode haver falhas de filtragem. Mas sem condenar outros médios, são apenas pessoas que não estão devidamente avisadas. E ela disse que como quer fazer uma conversa rápida com você, mas cheia de coração. E você se lembrava, ela diz dela, meu Deus do céu, hoje deve estar tão triste comigo, porque eu ando tão desorientada. Ela diz que suas amigas vão se sentir bem empáticas, porque de vez em quando mulheres costumam ter, pela minha experiência com mulheres, surtos de autoataque. Tô confusa, tô perdida, tô desnorteada, né? E na época da pandemia pior. E quando a pessoa é uma buscadora sincera da luz, que eu sei que você é uma buscadora sincera, a pessoa tem momentos de autocrítica mais duras. E imaginar meus guias espirituais, e pensar, Eugênio, como a Eugênia tá? E sim, então entrando no que ela estava dizendo, ela disse que vinha há algumas semanas, e não é que aliviou esses dias também? Não é a mesma coisa. Meu Deus, Eugênia deve estar desgostosa demais de mim. Meu Deus, como é que eu vou me dirigir a ela? Que vergonha. Que tristeza. Que culpa. E coisas do gênero, né? E aí então, de repente você se sentiu... O que houve? Antes da comunicação, antes do convite de Wagner, né? Tanto é que você disse, é por isso que Wagner chamou o nome, porque certamente essa mexida aí já é a mão de Eugênia. Está tudo também confirmado por sua memória, pelas suas expressões, imagino que sim. É isso mesmo, né, princesa? Sim, pronto. Tudo. Porque ela diz, inclusive, ela quer falar sobre isso exatamente. A dama, porque você estava se sentindo, isso você não se lembra, vai ter dificuldade de lembrar quanto tempo, se em algum momento você tão fortemente se condenou, como dos últimos, ela diz que vai dizer uns 15, 20 dias, como você estava se sentindo infantil. Meu Deus, eu sou uma menina para cuidar de uma criança. Eu deveria ser uma pessoa mais madura. Aí distendia da relação que você se julgava infantil, na sua opinião, não dela, por isso que ela está falando, com Arthur. Infantil na relação com as pessoas, eu devia ser mais assertiva, para não me deixar assim envolver ou seduzir nas malandragens, não malandragens de ilícitos, Lu, mas assim, um colega de trabalho sendo abusiva, essas coisas. Meu Deus, que falta. Por que eu não fico adulta? Você atribuir isso à falta de ser adulta. Eu não estou falhando em algumas coisas. Por que eu não organizo minha vida direito? Poxa, parece que eu sou adolescente. A essa altura do campeonato, com problemas que já deveriam ter sido vencidos lá para quem está com 20 anos, não é? Mas você está completamente equivocada, ela disse. Porque há problemas que são para resolver durante várias encarnações. Lu, o que você pode dizer, princesa, de tudo isso? Adorei a interação dela também com você. Eu também interagi com você, princesa. O que você anotou, princesa? Ou o que você se lembra? Lembrando tanta coisa. Mami, queria primeiro agradecer muito, viu? Muito conforto. Estou agradecido também. Muito conforto mesmo, muito confortável. Eu imagino pelos temas como tenha sido um alívio, né, princesa? Muito alívio. Esse último ponto, Mami, nossa, como... E ela falou exatamente, né? 2 a 3 dias, né? Sim. A questão da mediunidade de Terry, né? Eu há muito tempo que não escrevia, que não sentia, assim, para mim muito tempo, para mim foi um intervalo grande pro meu normal,
E 2 dias atrás, exatamente, engraçado que eu não sei se foi 2 ou 3, eu diria 2 ou 3, e ela falou 2 ou 3, eu diria isso, que foi quando eu comecei a escrever mesmo, e eu ficava mudando. Aí ela começou em inglês, eu, oba, inglês, finalmente, né, vamos voltar para o inglês. Agora só inglês, daqui a pouco, português, eu não acredito, volta para o inglês, volta. Eu ficava assim, aí foi exatamente o que ela falou. Me permita parênteses, só para ajudá-la como médium também, que trabalha com isso todos os dias. Isso que parece inconsistência é um sinal de autenticidade mediúnica, o desgoverno em relação ao nosso gosto. E que se fosse uma coisa imaginativa, criativa, lúdica, sua, prazerosa, seria inglês o tempo todo. E a questão para mim, eu estava me forçando a ser adulta. E ela falou, eu no meu ambiente de trabalho foi muito forte. Hoje foi forte. E esses dias, os últimos dias, e foi... eu acho que os meus colegas até estranharam, que assim, o ambiente é sério e tal, e eu fico assim, meu Deus, eu não sou séria o suficiente para esse ambiente, deixa eu ficar mais séria. Aí eu entrava, falava menos, ria menos, sabe, assim, mas era um esforço. Aí eu falava assim, eu tenho que passar seriedade aqui, eu tenho mais de 40, parece uma menininha, ninguém não cresce nunca. Aí eu ficava isso. Foi exatamente esse pensamento ruim. Eu estava decidida a ser adulta. Não, vou ter a minha idade, nem que seja pulso, mas eu vou ter. Deus a preserve assim. Primeiro, vou lembrar de trás para frente, Jesus. Quem não se assemelhar a uma criança não entrará no reino de Deus. E você assemelhar-se à criança, que eu conheço inteligência. Você é uma inteligência primorosa, onde você tem habilidades, você é fantástica, eu conheço de perto. Então, Lu, não é infantilidade. É o preservar o lado criança no bom sentido, leveza, alegria. Eu preciso ficar mais séria, mais dura, mais adulta. As pessoas na verdade estão ali, eu garanto a você, com inveja. Como é que ela consegue ficar tão leve? Não perde tanta angústia. É tão bom que alguém seja um pouco leve no ambiente. É uma luz no fim do túnel. Então, essa lacuna de Marcos, aquela história, às vezes a gente perde uma pessoa para ganhar 100 vezes mais aqui na família espiritual, né? Não perde literalmente, faz falta, lógico, né, Lu? Ao contato, convívio, como você gostaria se pudesse escolher que ele estivesse aqui. Mas você sabe que vai se encontrar com ele, ativa um pouco a sua mediunidade. Aí ela disse que a Eugênia faltou isso, porque não é que veio, embora ela aceitasse Terry, aí veio na mente algumas vezes nesses 2, 3 dias, Marcos, agora, isso aqui não é mediúnico não, isso aqui sou eu com saudade de Marcos, querendo falar com Marcos. Teve isso, Lu? Você aceitou Terry? Exatamente. Embora aborrecida por causa da troca do idioma. Mas Marcos, não. Aí já estou querendo ser médio demais, isso aí é exagero. Ela disse que não, que eu estou tocando esse assunto para tranquilizá-la, que você estava em contato com seu irmãozinho, o amor é eterno, não tem barreiras. E é claro que quando você está mais sensível, abre-se a perceber o que existe, ainda que seja uma comunicação à distância, onde ele não precisaria estar próximo a você nos momentos que você se lembrou dele, para ver como um celular, né? Dá para se comunicar, embora não dê para você distinguir, ele está longe ou próximo agora? Assim, espacialmente, né? Não importa. Tem uma comunicação mental, como se fosse um celular mental, né? Uma ligação celular mental. Porque ele está dando cobertura a seu filho. Aí eu com esse pensamento de que Marcos está tomando conta de Arthurzinho e ajudando Arthurzinho. Mas para isso, quanta fantasia. Não é, Lu? Teve isso também, não foi, princesa? Sim, teve isso, exatamente. Pois então, fique em paz, que ela está confirmando que é tudo real. Que bom, né, princesa? Mas deixa você falar. Sim. Tem mais uma coisa que eu queria falar? Essa questão de como ela falou, como estava antes tudo sombrio, e nos últimos 2, 3 dias a mudança bem forte. Sim, forte. Lu. E quando o Vaguinho chamou, a ligação veio clara na minha mente. Eu falei, era ela já se aproximando, me assim preparando, ajudando. Ontem foi muito forte. Ontem foi como a vergonha de me dirigir a ela, esses tempos todos, essas últimas semanas, porque, nossa, como eu estava faltosa em tudo. E aí
nos últimos 2 dias, como se tudo suavizasse, tudo como limpando, como se assim, não, calma, você pode sim, calma, né, não tá assim, né? E tudo, como se fala, a crise com a minha mãe, de repente tudo tinha saída, tudo que era horrível tinha jeito, não é tão assim, sabe? Foi uma coisa assim, muito forte mesmo esses dias. Que bom, Lu, que bom, fico muito feliz, e para você sempre tem uma satisfação tão grande receber, para algumas pessoas eu tenho, porque você tem esse fluxo fácil. O interessante é que você tem uma mente lógica afiada, apesar de ser aberta a experiências místicas. Isso é tão bom, né, Lu? Os dois lados ao mesmo tempo, analisar crítica e logicamente as coisas e ser aberta a um mundo espiritual. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, que já falou muito, Lu? Agradecer. Eu também estou agradecido, muito, princesa. A você. Eu agradeci também por estar com você aqui, mas agradeci junto com você a ela e a espiritualidade. Ela não gosta de falar só para ela não, sabe? Estou representando a espiritualidade do bem, a espiritualidade amiga que está em toda parte. E falam isso com muita sinceridade e sentimento, por isso que são da espiritualidade sublime, que falam isso com muito sentimento e identidade, de que são uma comunidade. Como Jesus falava aí, os cristãos e cristãs do cristianismo primordial, a comunidade dos irmãos e das irmãs em cristianismo. Em ideal, como aqui nós fazemos um esforço para reproduzir aquilo que existia lá atrás. Oi, gratidão infinita, viu? Um beijo. Eu também, princesa. Um beijo no seu coração. Estão ouvindo os dois, outro beijo no seu coração, princesa. E um beijo no coraçãozinho de Arthurzinho também. Como sempre, são mensagens riquíssimas. Primeiro, eu não comentei que nos 2 dias anteriores que eu senti aquela mudança, 2 ou 3 dias, eu tinha feito uma prece para Eugênia Aspásia, o que é muito raro para mim, extremamente raro eu fazer uma prece para Eugênia Aspásia. Diretamente eu faço preces para Maria Santíssima, ou peço inspiração de Terry, a ajuda dos meus guias espirituais. Mas nesse dia específico, como eu não lembro quando foi a última vez, eu me dirigi diretamente a ela, rapidamente, ainda envergonhada, por estar me sentindo com tantas dificuldades em tantas áreas da minha vida. E eu também fiz uma prece para Mateus Anacleto. E isso eu realmente não me lembro se eu fiz alguma vez na minha vida. Se eu fiz nessa encarnação, foi 1 ou 2 vezes, desses 25 anos de salto quântico. E nesse dia eu me dirigi a ela e a ele, porque eu estava muito envergonhada de me dirigir a ela e meio que recorri a ele rapidamente. E ela esclareceu muitas questões, muitas mesmo, em toda a interação. São de uma exatidão que assusta. A gente pensar, não tinha outra palavra mais ideal, seria a palavra perfeita para descrever o que eu estava sentindo. A mente embaralhada, o intelecto embaralhado, eu não conseguia estudar, trabalhar, e desisti disso porque realmente estava muito difícil. E falou de projetos novos e antigos, e eu também, projetos muito antigos, que, nossa, de 10, 20 anos atrás, da minha adolescência, que eu estava pensando em retomar. Isso foi uma coisa totalmente nova para mim, que aconteceu justamente naqueles 2 dias. E os novos seriam como adaptá-los. Eu tentando recuperar esses projetos da adolescência e transformar eles de alguma forma e usar esses projetos de uma forma nova. A celebração da maternidade também, que foi uma coisa assim, de repente aquela onda de gratidão por ser mãe, que era o oposto do que eu estava sentindo nas últimas semanas. E essa palavra, um bálsamo, vindo, diluindo tudo. E era essa sensação mesmo. Da dama, Eugênia fala da dama, uma coisa muito, muito forte, a ponto de eu estar naquelas 2 semanas que ela falou, 2, 3 semanas, observando as pessoas no meu trabalho, o jeito de vestir das mulheres da minha idade. Em relação a Marcos, meu irmão desencarnado, ele faria aniversário dessa última encarnação dele no dia seguinte, é o que eu recebi a mensagem de Eugênia. Eu tive muita dúvida, primeiro, se eu estava sentindo realmente ele, e segundo, se ele estava próximo fisicamente de mim ou estava à distância. E eu não tive essa preocupação com o Terry, mas com o Marcos eu tive essa preocupação de tentar entender, e eu não conseguia captar isso, e eu queria perceber mais ele. E ele fala disso, que isso não é importante, se ele está próximo espacialmente ou não.
Por último, a questão do infantil e do ser adulta. Essas palavras exatas eu estava usando muito. Nossa, como eu estou infantil. Nossa, como eu queria ser mais adulta. E a palavra adulta me veio muito forte naquelas semanas. O que é ser uma adulta da minha idade, como se porta uma adulta. E, bom, são muitas coisas, eu já me alonguei bastante aqui. É riquíssimo, é maravilhoso, é uma bênção extraordinária estarmos aqui nessa Casa Causa. Primeiramente, recebemos esses enxertos do alto e podemos receber as mensagens de Eugênia Aspásia, dos mestres espirituais, de Maria Santíssima e de termos Benjamin como nosso professor e canal aqui na Terra. Então, extremamente grata, não tenho palavras para descrever o que significa na minha vida estar aqui e poder ter acesso a essas informações e a esses esclarecimentos e esse amor do céu. Muito obrigada.